Olá, sou o pastor Leandro e você vai assistir agora do nosso canal de YouTube uma das mensagens que pode edificar a sua vida e transformar a sua vida. Está na nossa playlist Mensagens que Edificam. Fica na paz, Deus abençoe. Logo depois vai entrar a intro e você será abençoado. Hoje é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de nossos novos começos. Quem sabe no meio dessa crise que nós estamos passando aqui no Brasil, no mundo, né? A gente possa achar é o fim. E hoje, como a gente pode entender que Jesus ressuscitou dentre os mortos, hoje é um novo começo. E nós podemos nos adaptar a este novo normal em nossas vidas, porque nunca mais seremos mais normais. Vai haver um novo normal em nosso meio. E que as coisas simples vão ser valorizadas. Hoje, quantas pessoas estão valorizando o abraço, o estar junto com a pessoa, poder sair, poder, abraçar, beijar, apertar a mão, e hoje o simples está sendo valorizado. E nós estamos transmitindo nosso culto pelas duas plataformas, tanto na live da igreja, a de Princesa Isabel, como também no YouTube, no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E aí nós vamos estar fazendo essa transmissão, a princípio até isso acabar, mas depois que nós voltar a um novo normal das igrejas poderem estar, nós vamos continuar sempre abastecendo o nosso canal do YouTube, ali da igreja. Temos vídeos, tem colocado sempre vídeos, toda semana tem no mínimo 3 videozinhos, tanto no canal da igreja, como no nosso canal, também do pastor Leandro no YouTube, Então nós temos ali, no nossa playlist, Ajuda do Alto, que são vídeos de palavras para que Deus venha transformar a sua vida e você entender que você é importante para Deus. Temos também mensagens que edificam, são mensagens que vão transformar a sua vida. E tem na playlist também a questão de nós conhecermos um pouco. Às vezes a gente diz que está na Bíblia algumas ditados populares e não estão. Então, para você aprender e saber que nem tudo que a gente fala está na Bíblia. Então nós temos isso, estamos tentando abastecer desta forma a igreja, nós alcançar as pessoas dessa forma com vídeos que possam alcançar milhares de pessoas que estão passando por este momento. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia onde você está, no celular, no tablet, no computador, no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, e vamos estar lendo do versículo 11 em diante. E lembrando que quarta-feira às 20 horas nós temos aqui também a transmissão do nosso culto. Você pode já estar preparando pela live e também pelo YouTube. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, que diz assim: Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro. Chorando enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. E uma cabeceira e a outra aos pés. E então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde colocaram. E viu 2. Tem que baixar o som da mesa, está saindo o áudio aqui. Tira o áudio do note. Isso, do note o áudio. Aleluia. Estava misturando o som. E assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus. E em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou: Mulher, por que está chorando? A quem procurás? Maria imagina que
fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde colocaste, e eu levarei. E então Jesus chamou Maria, e ela voltou-se e exclamou, também em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas o que ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou assentado ao meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: e eu vi o Senhor, e encontrou-lhes tudo o que o Senhor lhe disse. Amém? Que nessa noite você possa entender que é noite de ressurreição. Noite não de mais nós celebrarmos chocolates, presentes, mas nós celebrarmos a ressurreição de Cristo. E esse é um dos textos que eu tenho uma admiração muito especial, porque nós vemos aqui, a Bíblia diz que ainda de madrugada, depois da crucificação, depois de todo aquele processo de tortura que o nosso Senhor passou, depois de ter carregado uma cruz que não era dele, depois de ele ter sofrido mais de 480 cortes em seu corpo, depois dele ter enfrentado ali uma noite inteira de interrogatório e tortura, e ele calado, mudo, sofrendo, depois de ter passado por tudo isso, né, os discípulos se espalharam, saíram, cada um foi para sua casa, cada um foi seguir a vida, a rotina de sua vida que ele tinha. Cada um foi fazer aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. E como era de costume, as mulheres sempre depois do terceiro dia, depois de alguns dias de ser sepultado, elas iam lá e davam mais um banho de mirra e embalsamavam mais o corpo para aguentar mais tempo ali, sem entrar em decomposição, e para também trazer um cheiro diferente. E naquela manhã ainda escuro, essa mulher sai da sua casa para fazer este ofício. Ela diz como um ato de se despedir daquele homem que mudou a sua vida, daquele homem que transformou a sua vida, daquele homem que tirou essa mulher que tinha 8 demônios, e ela urrava à noite e saía como uma fera, e Jesus a libertou. Num simples ato de gratidão por ter passado por esse período de quase 3 anos com ele, ela vai lá se despedir deste homem que transformou a sua vida, e ela vai saindo de manhã triste, chorando, sem esperança alguma mais, porque aquela única esperança que ela tinha acabara de ser sepultado, e serem ainda se colocados soldados, e ela vai chorando em direção àquele sepulcro. Chegando lá, encontra alguns fatos que, por a gente estar triste, amargurado pelas circunstâncias dessa vida, e o próprio Jesus disse: tenha bom ânimo, porque neste mundo sofrereis aflições. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres, ou mulheres maravilhas, mas nós somos seres humanos, que somos e vivenciamos sentimentos, tristezas, perdas. Mas quando nós estamos com Cristo, estas perdas não diz que não vamos sofrer, mas vamos saber suportar e levar estas perdas em nossas vidas. E ela estava cabisbaixa. O primeiro fato que eu quero que você se atente é que a pedra estava removida, e ela não viu que a pedra estava removida. Segundo fato, que tinha anjos assentados ali, e ela não notou que eram os anjos. Terceiro fato, ela estava conversando com Jesus e não sabia que era Jesus. Porque as lutas nos cegam, nos deixam surdos. E por isso que nesta noite eu quero dizer para você: ouça a voz do Senhor te chamando. Ele está falando para a sua vida. Ele está liberando uma palavra nessa noite. Quem sabe você está dizendo assim: é o pior ano. Para o comércio é o pior ano. Para a economia pode ser. Para a saúde, um dos piores anos.
mas para quem está em Cristo Jesus, é novas oportunidades de novos começos, de a gente descobrir quem nós somos, porque é no momento da crise que Deus estabelece na vida de alguns homens e mulheres quem eles são, porque eles vão se levantar. Em momento da crise, a maior crise da história do Egito, levantou-se José. Na maior crise da história de Israel, uma das maiores crises da história de Israel, levantou-se Gideão. Uma das libertações grandiosas que Deus tinha que fazer para tirar o povo do Egito, Deus levantou Moisés. E numa das maiores crises, depois do grande líder religioso ser preso e crucificado como Jesus, Deus levantou Pedro, Tiago, João, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, levantou homens, levantou grandes homens, Priscila e Áquila. Então grandes homens se levantaram, e depois vem o John Hus, Jerônimo Sanavarola, vem depois Martim Lutero, vem Jonathan Edwards, vem John Wesley, e assim foi vindo, e depois vem Gunnar Ving, depois vem Gustavo Nordon para cá, depois vem Neil Starangelo, e assim vai indo, e agora quem sabe Deus quer levantar outros homens e mulheres para fazer a diferença. Mas ouça, eu sei que a luta é grande e a gente não consegue ver o milagre, mas Deus está realizando um milagre. Deus está trabalhando enquanto nós ficamos ali olhando sem saber o que está acontecendo, sem saber entender os motivos que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, Ele ressuscitou. E ela vai, olha a pedra removida e não consegue ver, porque ela, como mulher, ela não pensou quem removeria a pedra para ela. Ela não esperava, ela esperava encontrar um lugar triste, um corpo ali, ferido. Ela esperava ter que gastar toda a sua mirra. Ela esperava que ela ia embalsamar o corpo, mumificar o corpo. Ela estava contando com isso, quando ela chega, se depara com uma situação que ela não esperava, a pedra removida. Ela não viu que a pedra estava removida, e a Bíblia diz que ela entrou dentro do sepulcro e não estava mais o corpo. E aqueles dois anjos que estavam ali perguntam, mulheres, a quem tu procuras? Porque ele não está mais entre os mortos. E ela fica apavorada, sai para fora do sepulcro, olha e vê Jesus e acha que ele é o jardineiro. E pergunta-se, jardineiro, aonde tu colocaste o corpo do meu mestre? Diga-me para mim, para que eu possa cumprir com o último ato que eu possa fazer para ele. E ele olha, Maria, Maria. E quando ele fala, Maria, Maria, ela conhece a voz do Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo para ti, não se preocupe. Oh, aleluia. Nessa noite o Senhor está dizendo para você assim, descanse, espera, porque está tudo fora do lugar, mas eu vou restaurar tudo novamente. Eu vou transformar tudo novamente. Eu vou mudar tudo novamente, porque eu ressuscitei. Hoje é noite de nós deixar os nossos sonhos, aleluia, seguir o curso que Deus está levando, para que nós possamos entender que é tempo de sonhar, porque eles vão acontecer. É tempo de ter esperança. Nós não conseguimos ver Deus nas lutas, nas dificuldades que estamos passando hoje, mas Ele está presente. Ele está ali para mudar a história. Ela não conseguia ver, jardineiro, onde colocaste ele? Maria, Maria. E ela fala, mestre, és tu. Aleluia, ela conseguiu ouvir a voz de Deus em meio a essa confusão de coisas que estavam fora do lugar.
Porque nós esperávamos encontrar a situação de repente de uma forma e está de outra. E às vezes a gente acha que está tudo errado, mas Deus, Ele está trabalhando. E para colocar as coisas no lugar, às vezes nós temos que tirar elas do lugar. Para nós podermos limpar as coisas, nós temos que tirar elas do lugar. E depois vamos colocar novamente tudo no lugar. Ela não esperava que a pedra estava removida, porque ela esperava encontrar um ambiente de morte. Mas ali não estava mais morto aquele que tinha prometido que ia ressuscitar. E ninguém esperava, ninguém conseguia entender que como ele ressuscitaria. E que então às vezes a gente não consegue entender, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, Deus vai curar porque Ele é Deus de cura. E às vezes a gente não consegue ver a cura nessa situação que está acontecendo na nossa família. Mas Deus, Ele é Deus de cura. A gente não consegue entender como as pessoas conseguem ser tão otimistas nessa situação. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está movendo as coisas. E às vezes a gente não consegue ver, porque não é para nós vermos, é para nós confiar. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nesta noite, você pode pensar, não tem mais solução para o meu problema, pastor. Eu quero dizer para você, nesta noite o Senhor está entrando na sua casa. A pedra que estava ali, impedindo, aleluia, de você poder ver que Ele ressuscitou, vai sair do lugar. Tem pedras que nós temos que tirar, mas tem pedras que o Senhor, Ele tira. Como assim, pastor? Quando Lázaro estava lá numa tumba parecida com a de Jesus, ele disse, olha, removem a pedra. E homens fortes lá, tinha que ser mais de 12 homens para remover a pedra, para que ele pudesse chamar, Lázaro, sai para fora. Mas tem pedras que Deus, Ele remove, não para chamar você que está dentro de uma tumba, mas para mostrar que a tumba está vazia, porque Ele ressuscitou. Noite de nós podemos colocar a nossa esperança. Eu estava falando hoje pela manhã, no nosso culto aqui pela manhã, e nesse culto eu falei assim, eu não imaginava que eu ia viver algumas situações que nós estamos vivenciando. Eu não imaginava. Tenho 44 anos de idade, nunca imaginei que uma Páscoa seria tão diferente como essa foi. Mesmo nos momentos de dificuldade, quando criança, meu pai não poder dar chocolate para nós, ou não poder nos dar muito chocolate, né? Alguma coisa ele nos dava. A gente não passou a Páscoa não passou tão diferente como essa de hoje. E o que é mais incrível foi valorizado a fé, seja kardecista, seja católico, budista, seja ateu. Foi diferente. Eu não me lembro de ter visto nenhum comercial de chocolate na TV, mas sim de esperança, de expectativa, de se guardar, de ficar dentro de casa, porque isso vai passar, né? Vi mensagens de netos falando para os avós, vi dos avós falando para os netos, mensagem de esperança, de calmaria, de fé. E essa Páscoa foi tão diferente, mas pro lado bom, despertou no lado das pessoas o sentimento chamado, ou aquela coisa dentro de nós despertou, chamado fé. Seja natural, sobrenatural, mas despertou em nós isso, essa expectativa de ressurreição. E Páscoa quer dizer pesar, quer dizer passagem. Não é lugar de morada, é de passar. E Israel naquela época passou de escravo a livre, de sem esperança a um povo esperançoso, porque ia entrar na Nova Jerusalém. E que nesta noite você possa entender
que hoje foi diferente esse ano a Páscoa para você. E eu acho que foi desse quadro de passagem. Nós vamos passar por esse momento de Covid-19, nós vamos passar por esse momento de crise da economia, nós vamos passar por essa crise política, nós vamos passar desse estágio para um estágio de vitória para as nossas vidas. Quem sabe hoje foi muito difícil por causa desse nós ficarmos enclausurados dentro de nossos lares, mas algo eu tenho para dizer: Deus, Ele está trabalhando na sua família. E hoje você deixou nós a entrar dentro do seu lar com essa mensagem, com esses louvores, e para dizer que é um novo recomeço nas nossas vidas. E eu sempre digo que Deus, Ele vai fazer sempre um novo de novo. Deus sempre tem um novo de novo em nossas vidas. E nós temos que ter essa expectativa e esta fé de crermos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle dEle. Tudo acontece porque Deus, Ele tem um porquê dessas coisas acontecer. Ele havia avisado para os seus seguidores: eu vou ressuscitar. Mas quando Ele morreu, ninguém esperava que Ele ressuscitava. E qual é a mensagem, pastor, então, que Deus está dizendo para a sua igreja? Que Ele está voltando. E a gente não consegue entender por que tem que acontecer essas coisas. Mas Ele disse que eram sinais da sua volta. E só vamos nos recordar no momento que acontece. A gente nunca esperava. A igreja, ela não foi doutrinada, ensinada a viver dessa forma que nós estamos vivendo hoje. Nós somos doutrinados a estar dentro de um prédio, ouvindo uma palavra e voltar para casa e continuar a mesma coisa nas nossas vidas. Hoje nós vamos aprender a valorizar que o culto começa dentro da nossa casa. E se a gente não consegue cultuar Deus dentro da sua casa, Ele diz: então vocês vão aprender a me cultuar dentro da sua casa, dentro do seu lar, que ali as máscaras caem, ali as mentiras elas estão expostas, porque conhece-se, cada um conhece as suas falhas. E isso Deus, Ele quer trabalhar. E por isso que nesta noite, não se preocupe, a pedra está removida, está vazio o sepulcro, porque Ele ressuscitou. E assim, ressuscitando, Ele trouxe a expectativa de um relacionamento mais próximo. Porque Jesus, Ele vem para restaurar o Éden, o jardim do Éden em nossas vidas. Por isso que Ele suou gotas de sangue lá no jardim do Getsemane. Para quê? Porque Ele tinha que restaurar o jardim de volta para os homens, para o homem, para a mulher. Teve que suar gotas de sangue, porque sangue é remissão, sangue é purificação. Ele estava purificando, preparou o ambiente. Agora Ele vai preparar os habitantes desse ambiente. E quando chega ali, Ele ressuscita. Ele está dizendo: agora eu estou trazendo um novo relacionamento, como era lá do Éden. Eu vou me assentar, eu vou conversar, eu vou estar contigo. Aonde tu estiver, eu estarei. Aleluia. E pode estar tudo errado, pode estar na tempestade, Ele vai estar ali no barquinho para acalmar. Ele pode estar no maior vendaval, Ele vai estar ali para acalmar o vento, porque Ele está dizendo que Ele está conosco. A ressurreição, Ele trouxe novamente tudo aquilo que se perdera, os sonhos, projetos que você tinha. Deus, Ele restaurou através de quando Ele ressuscitou dentre os mortos. E ali Maria Madalena, ela enxerga Jesus como jardineiro. Nós entendemos na escatologia que Jesus é o segundo Adão. E Adão foi colocado lá no jardim do Éden para ser o jardineiro. Até a função Jesus estava restaurando. Aquele que é cultivar, cuidar, tratar. E ela olha: jardineiro. E Jesus olha para ela: Maria, Maria. Jesus, Ele vem para tratar, mudar, transformar as nossas vidas. Restaurar desde o início. Não é voltar para o passado, mas voltar para a origem, para o princípio das coisas que Ele está restaurando. A comunhão, a unidade,
de estarmos servindo a Deus com alegria. Então que nesta noite, se você comeu chocolate, se você não comeu chocolate, você está no tempo de Deus para a sua vida. E esse é o tempo de você recomeçar. A ressurreição é o novo de Deus. É o novo de Deus para as nossas vidas. Ele ressuscitou dizendo assim: vim trazer o novo. Por isso que quando nascer, quando você toma o cálice, que é o suco, ali é a novidade de vida. Para você mostrar. Quando a gente come o pão, ali está simbolizado a morte na cruz. Só que ele ressuscitou. Porque quando ele diz assim, quando comeres esse pão, trará memória que eu morri, mas ressuscitei. E se tomar o cálice, é a novidade de vida. A ressurreição trouxe isso para você. Hoje, no nosso calendário, que é o calendário grego, pastor, mas nem é. Eu sei que vai ter os teólogos de plantão aí para questionar. Mas se hoje está agendado no meu calendário, que era o dia da ressurreição, o dia da Páscoa, de passar do estágio de preso para o estágio de livre, e com uma promessa de uma terra. E neste mesmo finalzinho desse evangelho, ele diz assim: vai a João, vai a Pedro, aos discípulos, e diz que eu ressuscitei. E ele disse: eu vou me encontrar com eles no lugar que eu marquei. E vai Maria Madalena anunciar. Pedro, que estava afastado, se escondeu, e aos discípulos que estavam todos apavorados, que ele ia se encontrar. E essa é a promessa para a igreja de hoje. Eles dizem assim: eu ressuscitei e vou me encontrar no lugar que eu marquei. Qual é o lugar que o Senhor marcou de se encontrar com a gente? Nas bodas do Cordeiro. Então vá e diz a Pedro. Quem simbolizava Pedro hoje, pastor? Aqueles que estão afastados, aqueles que estão escondidos, com medo, porque acham que não tem mais perdão para suas vidas. Mas eu quero dizer para você: para o seu pecado Jesus tem perdão, e para o seu ministério Jesus tem restituição. E vai aos outros e diz: vamos anunciar, ele ressuscitou.